Existe um costume entre pessoas de qualquer crença, de qualquer lugar. Hoje em dia, você tem celular, já não praticam tanto. Mas as pessoas pegavam um barbante e amarravam no dedo um barbante, talvez até um barbante vermelho, não sei, como um sinal de lembrança. Se você tem um nó, alguma coisinha, um barbante amarrado no dedo, então isso ajudava as pessoas para lembrarem que alguma coisa eles têm que fazer, para não esquecer de alguma coisa. Prevenir o esquecimento. E é isso que falaremos hoje sobre como resolver o problema do esquecimento. O que podemos fazer, qual a orientação da Torá para prevenir a amnésia, prevenir você esquecer coisas no dia a dia, na sua vida, e assim por diante. E veremos que esse sinal de amarrar um barbante no dedo é algo que consta na Torá, que consta nos nossos livros, lá para trás, milênios atrás. Essa semana, no final da Torá, no final da Parashá Shelach, a Torá descreve sobre a grande mitzvah do tzitzit. Tzitzit é a ideia do talit. Tem o talit gadol, que é o talit que o homem casado usa, os faradim já desde o bar mitzvah, e o talit katan, que nós chamamos isso de tzitzit, que todo judeu, a partir de pequenininho, na verdade, desde os 3 anos de idade, ele usa diariamente o tzitzit, que fica na roupa, é uma roupa de 4 cantos, de 4 pontas. E esse texto nós lemos diariamente no Shema Israel. O Shema Israel são 3 parágrafos, o Shema, depois tem o Ve'ahayim Shamoa, e o terceiro parágrafo que nós lemos junto com o Shema Israel é o Vayomer Tzitzit. O Vayomer começa com Vayomer e descreve sobre a mitzvah do Tzitzit, que é a mitzvah de colocar o talit katan, o talit gadol, que nós precisamos fazer o tempo todo, todos os dias. Todos os homens, todos os dias. E a Torá descreve uma frase interessante. Para quem está no grupo, eu mandei um PDF com textos relacionados com a aula de hoje. No Instagram eu não consigo mandar e também no YouTube eu não consigo mandar. Nós falamos no Shema Israel, nesse trecho, nesse terceiro parágrafo, Leman tizkeru, Vaya lachem letzitzit, você vai colocar o tzitzit, Oreitem oto, você vai enxergar o tzitzit, você enxergando o tzitzit, Uzhartem et kol mitzvot Hashem. E vocês vão se lembrar de todos os preceitos de Hashem, Vasitem otam, e vocês vão cumpri-los, e vocês não vão desviar atrás dos seus olhos e do teu coração, que vocês vão se perverter e etc. E com isso você vai lembrar de todas as mitzvot, você vai estar consagrado para Deus. Então, tzitzit é uma mitzvah, é um preceito positivo da Torá. Na verdade, o preceito da Torá é o seguinte: se você coloca uma roupa que tem 4 cantos, 4 pontas ou mais, você precisa colocar nelas franjas de fios. Em cada um dos 4 cantos, você precisa colocar franjas especiais, fios especiais, que é a mitzvah, que é o preceito do tzitzit. A Torá descreve que existe a ideia de colocar um techelet, uma cor, techelet, que seria um azul celeste, que era feito do sangue de um peixe que se chamava Hilazon, que na época da Torá, na época de Moisés, na época do templo, conheciam esse peixe. Então pescavam esse peixe Hilazon e do sangue faziam essa cor, essa tinta para tingir um dos fios do tzitzit. Mas com o passar do tempo se perdeu a tradição, não se sabe mais qual é este peixe. Alguns dizem que sabem, mas na prática ninguém sabe exatamente qual é esse
peixe hilazon, e qual que seria essa cor? Alguns hoje colocam uma cor azul, dizem que sabe que peixe que é, mas exatamente ninguém sabe comprovar. E na prática, se você colocou o tzitzit sem a cor azul, como que o nosso tzitzit não tem a cor azul, você cumpriu a mitzvah, o preceito 100% a ideia de colocar o tzitzit. Então aqui a Torá descreve que você usando o tzitzit, uzachartem et kol mitzvot Hashem. Você vai lembrar de todas as mitzvot, de todos os preceitos de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Só o fato que eu estou usando o tzitzit, isso me faz lembrar de todo o judaísmo, de todas as 613 mitzvot? É interessante que no passado tinha um grupo que se chamava Caraítas, que seriam os reformistas da época. E os Caraítas, eles só acreditavam na Torá escrita. E eles não acreditavam em toda a Torá que veio oralmente, boca a boca, de Deus para Moisés, Moshe, para todas, a geração em geração, que acabou sendo descrita e discutida no Talmud. Então eles pegavam as palavras da Torá ao pé da letra. A Torá descreve Ureitem Otó, você tem que enxergar, ver o tzitzit. Então, literalmente, eles pegavam o tzitzit, penduravam no teto e ficava exposto no ar, certo? Assim, no meio da sala. Então, todo mundo que entrava na sala, que saía de casa, ele dava de cara com o tzitzit, Ureitem Otó, e ele estava dessa forma enxergando o tzitzit o tempo todo. Só que não é isso que a Torá está nos ensinando. A Torá está falando para a gente, Ureitem Otó significa que você vai usar o tzitzit, e por isso, dessa forma, você vai estar enxergando o tzitzit. Na verdade, a ideia não é você enxergar o tzitzit, apesar que existe um costume, que assim o Rebbe fazia, de, na hora que ele falava essas duas palavras, Ureitem Otó, você vai enxergá-lo. Então, nós temos o costume, e que assim o Rebbe faz, de pegar o tzitzit e enxergar os nós do tzitzit na hora que você fala Ureitem Otó. Certo? Então, amanhã de manhã, quando você fizer o Shema Israel, você pega o tzitzit na mão, você fala Ureitem Otó, você enxerga os dois fios dianteiros do tzitzit. Tá vendo aí, Ricardo? Certo? Então você pega e você enxerga os fios dianteiros do tzitzit. Mas por que enxergando os fios do tzitzit você lembra de todos os preceitos de Deus? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então o Rashi, comentarista Rashi, que é o comentarista básico da Torá, ele explica o seguinte. Existe um conceito no judaísmo que se chama gemátria. Gemátria significa um valor numérico. É uma forma judaica que não é qualquer pessoa que pode inventar, mas é algo que a Torá nos determina, que você pode fazer o cálculo do valor numérico, porque cada letrinha da Torá tem um valor numérico. Então, Aleph vale 1, Beit vale 2, Gimel vale 3, Yud vale 10, Taf vale 400, e assim por diante. Então, juntando letras, números, você pode chegar em palavras, você pode chegar em conceitos. Então, se você pega o nome tzitzit, se escreve da seguinte maneira: Tzadik, Yud, e a letra Taf. Tzadik tem um valor numérico de 90, Yud vale 10, Tzadik novamente vale 90, Yud novamente vale 10, e o Taf vale 400. Quanto que dá isso? 600. Ok? Então, Tzadik vale 90, Yud vale 10, Tzadik vale 90,
Yud vale 10 e o Tav vale 400. Então, somando, dá já 600. Então, já chegamos no número 600. Só que aqui nós temos 8 fios. Você pode pegar qualquer ponta do talit. Você tem 4, mais 4. 4 de um lado, mais 4 do outro lado. Nós temos aqui 8 fios. E você pode perceber que na base do tzitzit, do talit, você tem 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5 nós na ponta do tzitzit. Então, 600 mais 8, mais 5, totaliza 13. 613. Então, essa que é a ideia do tzitzit. Então, assim que dizem alguns comentaristas, assim que falou Rashi, a explicação simples, por que você chega no 613? Porque você colocando o tzitzit, você lembra de todos os preceitos da Torá? Porque o valor numérico de tzitzit, mais os fios e mais os nós, vale 613. Essa é uma explicação simples, bonita, mas hoje veremos mais 2 ou 3 explicações da ligação entre o tzitzit e o esquecimento, ou prevenindo, certo? Cuidando do esquecimento, ou da lembrança de você lembrar todos os preceitos de Deus. O Medrash Tanhuma, que é um Medrash, uma explicação sobre toda a Torá, escrito por um sábio que se chamava Tanhuma, por isso que o livro leva o nome dele. Ele fala o seguinte: Amar Rabi Meir, dizia Rabi Meir, porque a cor azul celeste, como eu disse antes, que um dos fios era atingido com esse azul celeste, esse techelet, que vem desse peixe hilazon. Por que bem dessa cor? Porque o techelet, essa cor azul celeste, parece com o mar, a cor do oceano. E a cor do oceano, na verdade, é um reflexo da cor dos céus, porque a água não tem cor, é um reflexo da cor do céu. E o Raquia e os céus, na verdade, ele é parecido e representa o trono de Deus. Assim que está escrito nos livros. Então você, enxergando o tzitzit, você vai lembrar do trono celestial, ou seja, você vai lembrar de Deus e de todos os seus preceitos da Torá. Uma segunda explicação, bonitinha também, e hoje veremos uma terceira explicação, pela Kabbalah, pela mística, o do porquê realmente você, usando o tzitzit, você acaba lembrando de todos os preceitos de Hashem. E veremos hoje uma explicação do Zohar, que é o livro básico da Kabbalah, foi escrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai há 2 milênios. E sobre o Zohar, veremos uma explicação do pai do Rebbe, o Rabbi Levi Yitzhak. Então, o Zohar, ele traz uma história de 2 sábios que estavam conversando, 2 sábios estavam conversando, e um terceiro que estava escutando essa conversa, e ele queria ter certeza que ele não esqueceria a conversa que os 2 tiveram. Eles estavam falando sobre algo muito elevado, muito interessante, ligado com a vinda do Mashiach. O que ele fez? Descreve o Zohar. Ele pegou um barbante e ele amarrou, ele deu um nó no canto do seu casaco. Ele deu um nó no canto da sua roupa. Então, o fato que ele deu esse nó, então isso representava que ele não se esquecesse daquele assunto. Então ele falou o seguinte, então o outro sábio falou para o primeiro, falou, você deu um nó para você não esquecer um conceito. Então eu vou dar 30 ou 40 nós no meu bolso para que eu realmente lembre essa ideia e que eu me lembre de toda a Torá para todo sempre. Então aqui aparece essa história, não vou entrar nos detalhes, mas dando nó na roupa, dando algum nó, isso lembra para
você lembrar, quer dizer, um lembrete, é um sinal para você se lembrar de algo muito mais elevado. O pai do Rebbe se chamava Rabbi Levi Yitzchak Schneerson. E o pai do Rebbe, como já contei uma aula sobre ele, sobre a vida dele, ele era o grande sábio, o grande mestre durante toda a perseguição e de todo na época dos soviéticos. E ele arriscou a sua vida para difundir o judaísmo, para manter o judaísmo aceso, e a tal ponto que ele acabou em 28 de março de 1939, ele foi preso simplesmente por ter difundido o judaísmo. Ele ficou 1 ano praticamente em interrogatórios para saber qual seria a punição dele, e no final decretaram 5 anos num exílio no centro da Ásia. A esposa dele, a Rebbetzin Hannah, a mãe do Rebbe, foi junto com ele, e com uma situação muito, muito complexa, que não tinha comida, não havia água, muitos mosquitos pernilongos, eram assim uma nuvem de mosquitos, ele descreve ela descreve no seu diário. Mas apesar da situação precária física, o Rabbi Levi, ele fazia questão de continuar escrevendo seus manuscritos e novidades sobre a Torá, e principalmente sobre a mística, sobre a Kabbalah, sobre o Zohar, que era o lado que ele mais curtia e entendia. Só que naquele buraco não havia nem tinta, nem caneta, nem papel. Então a Rebbetzin Hannah, ela foi ao campo e conseguiu umas plantinhas que tinha uma tinta. Ela extraiu a tinta, formou uma tinta para ele, e dessa forma ele começou a escrever as suas anotações sobre o Zohar, sobre a Kabbalah. Onde, se não havia papel, então nas margens do próprio livro, em todo buraco branco ao redor da escrita do livro, ali ele anotava as suas anotações. E ele anotou durante, sei lá, quantos livros que ele anotou, 10, 20, não sei exatamente quantos livros que ele fez essas anotações. No final ele acabou falecendo com a doença e ele foi enterrado lá mesmo. No final, a Rebbetzin Hannah, a esposa, saiu da União Soviética e acabou indo para os Estados Unidos, para a França, para os Estados Unidos. O Rebbe foi buscar ela, uma história inteira, mas na prática, todos esses livros com as anotações dele se encontram na biblioteca do Rebbe, que esse é um dos lugares que iremos visitar na viagem para o Rebbe, em breve, se Deus quiser. E ali dá para ver as anotações no rodapé, nas margens dos livros que o Rabbi Levi Yitzchak ele fez. E o Rebbe, durante dezenas e dezenas de semanas, muitos e muitos anos, o Rebbe fez um discurso sobre uma frase, um comentário do seu pai sobre o Zohar, e o Rebbe elaborou muito mais essas ideias. Então vamos ver o que o pai do Rebbe ele descreve sobre o Zohar. Ele fala o seguinte: quando esses sábios da história anterior do Zohar escutaram essa coisa maravilhosa, essa explicação do que seria, do que vai acontecer na era messiânica, na vinda do Mashiach, então, por ser algo tão querido, eles fizeram um nó no canto da roupa para que eles nunca esquecessem essa ideia dessa notícia. E daí que surgiu o costume mundial, de qualquer lugar do mundo, hoje em dia não tanto, mas antigamente mais ainda, de você amarrar um barbante no dedo para você lembrar de alguma coisa, para você não se esquecer de alguma coisa. Então, o meu pai, o Rabbi Levi Yitzchak, disse o Rebbe, interpreta toda essa história do Zohar, mas meu pai não explicou o porquê fazer um nó. Por que um nó que lembra a pessoa e que
previne a pessoa de não se esquecer. Então, tem algumas explicações, mas na prática, a questão é essa. Por que realmente fazer um nó? Então, o Rebbe começa a explicar o seguinte. Lá para trás, na Torá, na história do Yosef, do José no Egito, e ele acabou sendo preso por causa da mulher lá da patroa dele, da mulher do Potifar. E ele foi para a prisão. E aquela história que ele estava na prisão e tinha o copeiro, o ministro do vinho e o ministro do pão, quer dizer, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do faraó também estavam na prisão. Quando o José, o Yosef, desvendou, interpretou o sonho dos dois, e o padeiro foi morto, e o copeiro voltou para o seu posto de servir vinho para o faraó, na despedida, o Yosef vira para o copeiro e fala para ele, por favor, me lembre perante o faraó. Fale para o faraó que tem um judeu que foi preso sem nenhuma razão e que ele me retire desse buraco. E fala a Torá o seguinte, Velo Zachar, Sara Mashkin, Vaishkacheio. Et Yosef, Vaishkacheio. Que o ministro do vinho, o ministro das bebidas, o copeiro-chefe, Lo Zachar, ele não lembrou o Yosef, ele voltou a trabalhar para o faraó, e ele vai escarreio, e ele esqueceu o Yosef. E só depois de 2 anos, quando o faraó teve aquele sonho das vacas gordas, vacas magras, espigas gordas, espigas magras, assim por diante, daí que ele lembrou finalmente do Yosef, e daí tirou o Yosef do poço, da prisão, e acabou virando o vice-rei do Egito. Tem um Medrash, Rabá, um comentarista sobre a Torá, que escreve uma coisa muito interessante. Esse copeiro-chefe, ele não lembrou e esqueceu do Yosef. Todo dia, ele tentava se lembrar e vinha um anjo e fazia ele esquecer. Todo dia, ele amarrava nós, kosher ksharim, e vinha um anjo e desatava e abria esses nós. Todo dia o copeiro-chefe, ele fazia um nó no dedo para lembrar do Yosef perante o faraó, vinha um anjo, desatava, tirava o nó, desamarrava e dessa forma ele se esquecia. Interessante. Ele estava tentando se lembrar de alguma coisa, ele sabia que ele precisava, como gratidão mínima, lembrar do José perante o faraó, mas vinha um anjo e desamarrava. Então, olha só, aqui é a primeira vez na história, isso 3.300 anos, mais ainda, história do Yosef, 3.700 anos, já tem esse conceito de dar um nó para lembrar alguma coisa. E na prática, ele acabou ficando lá na prisão por mais 2 anos, o Yosef. Então aqui, na verdade, nós vemos que existem várias formas de você fazer um lembrete para você não se esquecer de alguma coisa. Mas, de qualquer forma, se aqui nós vemos que Deus, o anjo de Deus representa Deus. Se Deus fez questão de desamarrar esses nós, significa que tem alguma ligação. Nó com lembrança, com memória. Desamarrando esse nó, você acaba se esquecendo e a pergunta é o porquê, qual que é a ligação disso tudo? E por isso, na verdade, no finalzinho, logo após essa história, que o copeiro se esqueceu do Yosef,
começa o próximo versículo, que é a próxima parashá da Torá, Vayehi Miketz, começa a parashá Miketz, que descreve o sonho do faraó, das vacas gordas, das vacas magras, etc. Que isso, na verdade, explica o porquê Deus fez que ele esquecesse. Deus fez que o copeiro esquecesse do Yosef por 2 anos, porque se ele tivesse lembrado dele 2 anos atrás, imediatamente quando ele saiu da prisão, estaria fora de ordem, na hora errada, porque o faraó ainda não teve sonhos. O faraó ainda não precisaria do José, do Yosef, e não daria bola nenhuma para o Yosef. Então, como o cronograma de Deus, como que tudo acontece na hora certa, como falamos na outra aula, como que tudo é preciso, tudo acontece por providência divina. Então, ele esqueceu, porque Deus queria que ele esquecesse. Por isso que Deus desamarrou os nós, para que o Yosef ficasse na prisão mais 2 anos. E daí seria a grandeza, o momento máximo da novidade, que o Yosef foi o único que desvendou os sonhos do faraó. E daí que ele acabou ficando e virando o vice-rei do Egito. Nada acontece por acaso. Então, para não esquecer, fez um nó. Para esquecer, ele acabou tirando, desamarrando esse nó. E a questão é, qual a ligação nó com lembrança? E mais ainda, qual a ligação do nó com a lembrança de Deus, com a lembrança de todos os preceitos divinos? Existe um conceito explicado muito na mística, mas o Talmud também descreve isso bastante, que tudo que tem aqui embaixo tem lá em cima. Na verdade, é o contrário. Tudo que tem lá em cima se reflete e também aparece aqui embaixo, nesse plano terrestre. Não existe nada aqui embaixo que não exista lá em cima, num plano espiritual. E a história que descreve isso é a seguinte história. Certa vez, tinha um sábio da época do Talmud, que se chamava Rav Sheshet, que esse Rav Sheshet, ele era cego. E certa vez chegou um rei, e um judeu, que era um herege da época, um tzdoki, de novo, aqueles que acreditavam só na parte escrita, mas não acreditavam na parte oral, e eles gozavam dos sábios e gozavam desse Rav Sheshet, e ele queria zoar da cara dele. Então, todos foram ao encontro, na recepção do rei. E esse homem, zombador, virou para o Rav Sheshet e falou: você é cego, o que você está fazendo aqui? Você nem sabe quem é o rei? Você nunca vai ver o rei? O que você está indo lá? E o Rav Sheshet falou: saiba que eu sei muito melhor do que você. Tá bom. Eles foram lá, ficaram esperando lá na passarela, no desfile real. E daí passa um grupo de soldados e o Tzedoki, esse zombador, vira para o Rav Sheshet e fala: tá, olha só o rei. Ele falou: mentira, o rei não passou. E realmente não era o rei. Passa um segundo grupo lá dos ministros e tinha um grande barulho. E daí ele fala: chegou o rei. E Rav Sheshet fala: mentira, incorreto, o rei não chegou. E daí passou um terceiro grupo, que está um silêncio absoluto. E Rav Sheshet fala: agora sim chegou o rei. E na prática, realmente era o rei que estava passando. E o homem ficou assustado, falou: como você sabia disso? Você nunca viu o rei? Você não viu nada? E Rav Sheshet falou: tudo que tem aqui embaixo tem lá em cima. E o Malchuta De'ara, o reinado da terra, é parecido a um reflexo, representa o reinado celestial. Então, perante Deus, na hora que Deus aparece, ele não vem com estrondo, ele não vem com barulho, ele não vem com
com bagunça, lo berash Hashem, Hashem ele não vem com barulho. Ele vem, kol demamadaká, com uma voz silenciosa. Então, na hora que eu vi o barulho, eu falei, isso aqui não é Deus, não é o rei. Mais um barulho, não é o rei. Quando passou o silêncio, isso sim é Deus, isso sim é rei. Então, aqui nós percebemos que tudo que acontece aqui embaixo é um reflexo do espiritual. Então, por isso, precisamos entender tudo que enxergamos na matéria, principalmente ligado com a Torá, com as mitzvot, com os preceitos da Torá. Existe uma questão espiritual do porquê realmente que funciona desta forma. Então, para entendermos isso, precisamos entender toda a ideia do nó. Nas nossas mitzvot, nós temos 2 preceitos que estão ligados com nó. E 2 preceitos que todo homem judeu deve colocar diariamente. O tzitzit, nós temos os vários nós do tzitzit, 5 nós em cada canto. E também nós temos o nó do tefilim. Tem um nó do tefilim da mão e tem um nó do tefilim da cabeça que fica na nuca. Porque assim a Torá descreve. E a Torá descreve uma ligação entre nó e lembrança. A Torá descreve no tefilim, isso a gente fala todo dia no Shema Israel, Ve'aya leot al yadecha ulezikaron beinenecha. Será como um sinal na tua mão e como um lembrete entre os teus olhos. Então, nós vemos claramente que você colocar o tefilim, você acaba lembrando de todas as mitzvot da Torá. E o tzitzit é a mesma coisa que já falamos antes. Você, ureitem oto, uzhartem et kol mitzvot Hashem. Você colocando o tzitzit, você vai lembrar de todas as mitzvot, como falamos antes, que o valor numérico é 600, mais 5, mais 8 dá 613. Então, os dois, o tzitzit e o tefilim, estão ligados com kesher, com um nó. O tefilim, ukshartam, na tua mão e na tua cabeça. E o tzitzit, os 5 nós. E nos dois, você acaba uzhartem, tizkeru, ulezikaron, você acaba se lembrando das mitzvot de Deus. Então aqui nós vemos que o nó nos lembra alguma coisa. Então essa que é a base da Torá, descrevendo a ideia de você dar um lacinho na mão, você se lembrar alguma coisa, para você não deixar de fazer. Um pouquinho mais profundo pela mística, pela Hassidut, é explicado o seguinte. E na nossa vida, uma lição prática. Você tem a memória e você tem o esquecimento. Você tem o esquecimento de alguma coisa, que é o oposto da memória, da lembrança. Isso vem das klipot, das cascas impuras, das impurezas, das forças negativas. Porque no mundo da santidade, da Kedushá, nós falamos na reza do Rosh Hashanah, En shichecha lifnei kiseh kevodecha. Não existe esquecimento perante o trono real. Porque shichecha, o esquecimento, pode atingir até o trono celestial. Mas no trono celestial, ou seja, tudo que está ligado com Deus, com Kedushá, com Torá e Mitzvot, não existe esquecimento. Então, no serviço a Deus, na vida judaica, o esquecimento é a razão e a causa de você pecar, de você ir contra Deus. No momento que você zikaron, que você lembra de Deus, você lembra dos preceitos, você está se prevenindo de esquecer de Deus, você está se prevenindo de fazer alguma transgressão. E olha só que incrível. O povo judeu é chamado Ma'aminim b'nei Ma'aminim. Naturalmente, todo judeu ele acredita em Deus. Todos acreditam em Deus. Mas os judeus têm, naturalmente, com a alma judaica, ele tem uma fé muito mais profunda.
E a Torá descreve Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Deus criou os céus e a terra. E não somente que ele criou no Gênesis, mas ele, Amechadesh Betuvó, Deus, ele renova e continua recriando e mantendo a criação a cada instante para todo sempre. Então, todo mundo acredita nisso. Então, a pergunta é a seguinte: se você acredita que Deus te cria e está criando tudo o tempo todo, constantemente, como é possível que você, eu e as pessoas pequem? Como você pode fazer alguma coisa contra a vontade dele? Se você acredita, você enxerga, você pensa nisso, que Deus me criou e continua me criando constantemente, e eu acredito nisso, eu acredito em Deus, então como é possível que a pessoa vai contra a vontade dele? Se ele que está me dando vida, eu estou pendurado na palavra divina a cada instante, se ele parar de falar o meu nome, eu vou desaparecer. Então como que eu posso pecar? Como eu posso transgredir a vontade dele? Mas a única razão que eu posso fazer isso é porque eu me esqueci. Eu me esqueci que agora eu existo graças a ele. E que eu estou sendo criado, me'ain liyesh, do nada, pela palavra divina. E por isso que eu posso ir atrás dos meus prazeres, meus desejos, meus pecados, minhas transgressões, e ir contra Deus, porque Deus não existe. Por quê? Porque eu esqueci dele. Eu esqueci das mitzvot, eu esqueci da Torá, eu esqueci que eu estou sendo criado e que Deus está criando o mundo inteiro a cada instante. Agora, se eu tivesse uma boa lembrança, uma boa memória, um bom zikaron, que está bem entre os meus olhos, quer dizer, na minha cabeça o tempo todo, eu nunca iria pecar. Pelo contrário, eu nunca iria cogitar em pecar, ir contra a vontade dele, porque é tão óbvio que Deus está aqui, Deus está me criando um universo. Como que eu vou contra a vontade dele? Eu só posso ir contra a vontade se eu me esquecer dele. E a grande questão é como prevenir essa amnésia, como prevenir esse esquecimento. Então, a forma de você não se esquecer é fazer um kesher, fazer um nó. Não um nó no dedo, mas também pode ser um nó no dedo. Pode ser colocar o tefilim, um nó do tefilim. O nó do tzitzit. O que tem a ver com um nó? Assim descreve mais um medrash, que ele fala o seguinte: toda a ideia da tshuva, do retorno, alguém que fez algo de errado, como que ele se arrepende? Então, o Talmud descreve, se a pessoa ele fez uma tal transgressão, então, como que ele vai melhorar a partir de amanhã? Se ele estava acostumado a estudar um capítulo por dia, a partir de amanhã você vai estudar 2 capítulos. Se você estava acostumado a ler uma página, você vai ler 2 páginas. Ou, outro exemplo, uma mulher que esqueceu de acender uma vela do Shabat uma sexta-feira. Qual que é o conserto dela? Na semana seguinte, e para sempre, ela deve acrescentar uma vela de Shabat. E a partir da semana que vem, ela vai acender mais uma vela. E fala o Alter Rebbe no Tanya, da mesma forma que quando uma corda rompeu, uma corda rasgou, você dá um nó, e no local do nó, o fio, a corda fica mais grossa, correto? Muito simples. Você tem um nó que rasgou, tem uma corda que rasgou, na hora que você deu um nó, então esse local do nó ficou mais grosso, ou seja, mais fortalecido. Então na hora que você pecou, ou seja, você rasgou a tua corda, a tua conexão com Deus, você dá um nó, fazendo a tshuva, o arrependimento, o retorno, e dessa forma, o teu nó, a tua ligação com ele está em dobro, ela está mais fortalecida. Então agora nós entendemos a mesma ideia. Se você rompeu a tua ligação com Deus, você tem que colocar um nó, fazer um nó, ou seja, dobrar a tua ligação, fortalecer a tua ligação. E como que você faz isso? Colocando o tefilim, colocando o tzitzit. E a criança desde pequeno já coloca o tzitzit, porque dessa forma
você vai se lembrar de todos os preceitos de Deus. E essa aqui é exatamente a ideia do tzitzit e do tefilim. Na hora que você coloca o tzitzit, você coloca o talit, você coloca o tefilim, você está lembrando de todos os preceitos de Deus. E essa é a frase e a meditação que a pessoa tem que ter na hora que ela coloca o talit, na hora que ela coloca o tzitzit, que ela coloca o tefilim, é lembrar constantemente da ligação com Deus. E essa foi a ideia que quando Moisés ele estava pedindo perdão pelo bezerro de ouro, e ele pediu, Deus, eu quero te enxergar. Deus falou, você não vai me enxergar o meu rosto, mas as minhas costas você vai enxergar. E Moshe, o que ele enxergou naquela hora? Ele enxergou a nuca de Deus. Ele enxergou o nó do tefilim que fica na nuca de Deus. Ele viu o nó. E isso lembrou ele. E isso representou a tchuvá, representou o perdão do povo. Então que a gente possa realmente, todo homem judeu, colocar o tzitzit diariamente, colocar o tefilim diariamente. E as mulheres, lendo o Shema Israel, você vai lembrar de todas as mitzvot de Hashem, e dessa forma você não vai esquecer de nada. E o tempo todo você vai se lembrar do Criador, se lembrar da nossa ligação com Hashem, e que possamos realmente viver e vibrar dessa forma a vida toda. Uma boa noite para todos.